Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos vieram prontos a ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Dá um glória a Deus onde você está. Nós temos um tema para essa noite. Nós vamos tratar um tema muito importante e perceber como a Bíblia pode trazer luz sobre esse tema para nós. Esgotamento emocional. O que a Bíblia diz é o que nós vamos ver hoje. Quem trouxe a Bíblia, abre comigo em Jeremias capítulo de número 12. Jeremias capítulo de número 12, verso de número 5, apenas um verso. Capítulo 12, verso de número 5. O texto diz assim para nós: se você correu a pé com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Eu vou ler mais uma vez, Jeremias capítulo 12, verso 5. Se você correu com os homens e eles o cansaram, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Fala poderosamente conosco aqui nessa noite. Nós queremos e precisamos ouvir a sua voz. Que a nossa mente e o nosso coração estejam preparados e prontos para receber tudo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que todos os demônios que agem como aves de rapina, querem levar embora a semente, sejam agora repreendidos. Eu declaro que o sangue de Jesus é contra todos eles agora, Senhor. Eu declaro que a nossa mente e coração está pronta e preparada. Que se cumpra aqui mais uma vez João 3:30, convém que o Senhor cresça e que a gente diminua. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vivemos numa geração acelerada. A gente não tem tempo a perder. A gente está conectado e por vezes sobrecarregado. No objetivo de ser produtivo, a gente começa a correr num ritmo tão frenético. Muitas coisas parecem ficar para trás. A gente está online o tempo todo, mas emocionalmente por vezes fora do ar. O cansaço deixou de ser físico e passou a ser existencial para muitos casos. É muito fácil você encontrar pessoas que a sua fadiga é mental e é constante, outras na sensação de incapacidade. Parece que eu não consigo, pastor, mais lidar com as demandas elas me sobrecarregam. É como se fosse um apagão emocional. Por vezes a gente nem sente mais alegria nas coisas, a gente vê tristeza com a ótica do olhar que a gente enxerga o mundo. Em casos mais graves, a gente está acostumado no gabinete a tratar pessoas que sofrem de ansiedade, apatia, perda de sentido, insônia. No gabinete pastoral, é muito comum hoje a gente ouvir pessoas dizendo: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada, pastor. A vontade era sumir por uns dias, pastor. A vontade era, sei lá, desaparecer. Eu não tenho mais força, eu não consigo mais orar. Eu sinto que eu estou carregando o mundo nas minhas costas. Parece que a vida, pastor, ela está me engolindo. E eu percebo que até mesmo crentes mais sinceros estão vivendo isso. E o problema não é falta de fé, é por vezes falta de conseguir respirar. A Bíblia mostra o esgotamento de inúmeros homens e não esconde. A Bíblia não esconde o cansaço de muitos dos nossos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, a Bíblia cita inúmeros deles, e inúmeros citados em Hebreus aparecem em outros textos, sabe como? Cansados. Se você ler 1 Reis capítulo 19, depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal, Elias está entrando num colapso emocional, e ele diz: basta,
tira a minha vida, Deus. Ele estava esgotado, apesar de ser um homem que, quando orou, fogo do céu caiu. Ele tinha fé para fazer cair fogo do céu, mas não tinha controle para lidar com as suas próprias emoções e sentimentos. Vocês estão aqui, gente? A Bíblia diz, de Salmo 38, verso 8, o nosso herói que derrubou o gigante, o Davi, aquele mesmo que cantava canções tão lindas e poderosas, dizendo: eu estou abatido e muitíssimo esmagado, eu dou gritos por causa do dessossego do meu coração. Porque te abates, ó minha alma, porque se angustia dentro de mim. Espera, pois, no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Davi sabia o que era viver com o coração inquieto. A gente tem em João 4, verso 6, olha o que a Bíblia diz: Jesus cansado da viagem. Eu disse Jesus, tá? Jesus cansado da viagem. O texto bíblico não esconde que até mesmo Jesus estava cansado fisicamente, e por outras cansado emocionalmente, como no Getsemane. E ele disse para os seus melhores amigos, os três, o Pedro, o João e o pastor Tiago: a minha alma está angustiada a ponto de morte. Sabe o que é mais curioso? Jeremias está entre os grandes profetas, considerados profetas maiores. E o capítulo que nós lemos, Deus, eu disse Deus, está olhando para Jeremias e dizendo: você está cansado. É quando até mesmo os grandes cansam. Você está cansado, Jeremias. E Deus dá o veredito. E Jeremias não está cansado por um cansaço gerado pelo pecado, sabe? A pessoa que está trabalhando faz hora extra da hora extra, hora extra da hora extra da hora extra, e ela está exausta, ela está cansada. Não, Jeremias não está cansado por pecar, Jeremias não está cansado por fugir do propósito de Deus, Jeremias está esgotado, porque está obedecendo a Deus e parece que o peso é maior do que ele pode carregar. Quem está aqui ainda diz amém. Eu vejo muitos casos de cansaço no nosso meio. Eu tenho rodado algumas igrejas e alguns contextos, sabe o que eu mais vejo? Líderes cansados. Eu vejo mães que estão cansadas de cuidar, líderes cansados de liderar, pastores cansados de pastorear, crentes cansados de crer. É sério, pastor. Gênesis, capítulo de número 15, o pai da fé. Quem que eu disse, pessoal? Quem, catedral? O pai da fé está cansado de esperar e diz: Deus, o Senhor não me dá filhos, faz o seguinte, eu tenho um sobrinho, Eliezer, vamos fazer o seguinte, eu faço dele a minha possessão e a minha herança, e a gente esquece essa história de Isaac, porque eu estou cansado de esperar. Eu sei que tem um cansaço que é físico, eu sei que tem um cansaço que é mental, gatilhos mentais e emocionais te cansam. Pessoas que estão cansadas assim: pastor, eu preciso de férias. Aí ela passa 30 dias de férias e ela volta depois dos 30 dias. Ela diz assim: pastor, eu estou cansado dessa casa. Ela troca de casa e continua. Pastor, essa cidade me cansa. Ela troca de cidade e continua. Ela diz: pastor, o meu casamento me cansa. Ela desiste do casamento e continua. Ela diz: essa igreja me cansa. Ela troca de igreja e continua. Tem cansaços que são físicos, outros tantos emocionais, outros tantos cansaços de espera. Não é surpresa a gente ficar cansado em algum momento, porque a gente vive tão corrido com tanta coisa. A pergunta é: onde é que Jeremias correu para estar cansado? Qual registro bíblico que mostra Jeremias correndo? O seu cansaço não era físico. Eu posso te afirmar que não foi uma corrida na ótica humana que fez Jeremias cansar, mas era uma corrida interna que todos nós enfrentamos.
Por vezes os nossos maiores inimigos não estão fora, estão dentro. Eu vou dizer mais uma vez, por vezes os nossos maiores inimigos não estão fora, eles estão. Se a gente combinar aqui, pessoal, vamos combinar? Vamos combinar de fazer uma corrida aqui na frente da igreja. A gente vai, todo mundo colocar o tênis para correr, os shorts, a camiseta, e a gente vai sair todo mundo junto. Quantos quilômetros, pastor? 5 quilômetros. Pergunto, a gente sai junto, mas a gente chega todo mundo junto na linha de chegada, sim ou não? Por quê? Porque eu, por exemplo, vou sofrer muito. Pastor Fábio não, porque ele é atleta, mas eu... O que determina você começar é o seu nível de entusiasmo, mas o que determina você chegar na linha de chegada é a sua preparação e a sua capacitação para não desistir no meio da corrida. Jeremias, pois não, Deus, você está cansado, você está correndo com os homens, você se propôs a correr com os homens e eles te cansam. O que vai ser quando eu te colocar para o próximo nível? Olha para cá, Deus não se opõe a Jeremias por causa dele se cansar, mas por não estar focado no próximo nível. Eu vou repetir isso. Deus não está se queixando dizendo: Jeremias, você está cansado e você não poderia se cansar. Deus não diz isso. Deus diz: Jeremias, você está cansado. Imagina quando eu te colocar no próximo nível. Eu vim dizer a alguém aqui nessa noite, levante a sua mão e diz amém. Eu vim dizer a alguém aqui nessa noite: se você está cansado, aprenda a descansar, mas não a desistir. Eu vim profetizar: você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir do seu ministério, você não vai desistir dos propósitos de Deus para você, você vai chegar até o fim. E sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, não foi eu que te propus correr com os homens. O texto diz: você se propôs correr com os homens, e eles estão te cansando. A verdade, irmãos, é que por vezes a gente se cansa daquilo que a gente mesmo escolheu. Não, eu vou repetir isso aqui. Às vezes nós nos cansamos daquilo que a gente mesmo... E Deus está intervindo agora. Agora não é um profeta falando com um profeta, agora não é um sacerdote falando com um profeta, agora é o próprio Deus falando com o profeta. Ai, eu preciso dizer isso. Olha para cá. Deus não desiste da gente quando a gente se cansa. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Eu vou dizer mais uma vez: Deus não desiste de você porque você está cansado. Deus vai alinhar o seu coração para o próximo nível a partir de hoje. Correr com os homens é correr a maratona natural. Se você correu a pé com os homens e eles os cansaram, como poderá competir com cavalos? Olha para cá, irmãos. Um maratonista vai correr em média 20,91 km por hora. Mas um cavalo, 60 km por hora. Há cavalos, como por exemplo o Puro-Sangue, que é uma raça que eu fui pesquisar que eu não conhecia, que chega até 73 km por hora. Pergunto: é possível um homem competir com cavalos e vencê-los? Sim ou não? Sim ou não? Abra para mim primeiro livro dos 6, capítulo 18, verso 46, por favor. Primeiro livro dos 6, capítulo 18, verso de número 46. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para nós nessa noite. A mão do Senhor veio sobre, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até chegar em Jezreel. Olha para cá. Deus entregou uma palavra para o profeta Elias. O profeta diz assim: rei Acabe, prepara a tua carruagem e corre,
porque vai vir chuva por aí, e se você não correr, a chuva te pega pelo caminho. Pergunto, você acha que os cavalos, Gustavo, você acha que os cavalos do rei eram cavalos pé de pano? Faz sentido ou não, gente? O que faz sentido? Os cavalos do rei serem os melhores cavalos. Sabe o que a Bíblia diz? Quando o rei saiu, a mão do Senhor veio sobre o profeta. Ele amarrou a sua capa, o que em outras versões diz, cingiu os lombos e correu. O que você não percebeu é a Bíblia dizendo que chegando em Jezreel, o profeta chegou primeiro do que o rei. Eu vim dizer a alguém aqui nessa noite, que se for pela sua força você não consegue, se for pela sua capacidade você não consegue, se for pelo seu nível de influência você não consegue, mas se a mão do Senhor vier sobre você, você vai correr na velocidade de Deus, e na velocidade de Deus os cavalos não serão capazes de vencer você. Eu imagino o profeta encarando os cavalos. Eu vim dizer a você que toda palavra que Deus liberou a teu respeito não vai acontecer com a capacidade da sua influência, nem com a força do seu braço. Eu vim profetizar a alguém que quando for contar o testemunho vai dizer: qual que é o segredo da sua vitória? Só tem uma resposta: foi a mão do Senhor. Eu olho para o texto e percebo, olha aqui Jeremias, olha Jeremias, cansado, Eliabe. Olha para ele e perceba a forma como ele se veste e se porta, olha o olhar dele, ele está Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu, eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por quê? Por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Olha Jeremias, por mim eu já teria tempos parado. Mas sempre acontece algo, como no capítulo 12, verso 5. Mas toda vez que eu estou cansado, Jesus aparece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele
Levanta suas mãos, cante. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Eu chego lá e quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Oh, 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 oh. 60, mais um minutinho. Jeremias, você se propôs correr com os homens, eles te cansam. Imagina quando eu te mostrar o próximo nível. Eu quero te fazer pensar. A ótica de Deus para com você é diferente. E eu vim dizer que para pessoas nessa noite, eu vou dizer, eu vim dizer que para pessoas nessa noite, Deus já está liberando um novo nível. E esse novo nível é muito maior do que tudo aquilo que você já experimentou. Quantos sentem a graça do Senhor sobre nós e a glória do Senhor sobre essa casa? Vem cá, Jeremias, vem aqui. Eu preciso te fazer ver, porque você está achando que correr com os homens é tudo que eu tenho para você. Não, Jeremias, não para agora. Não desiste, não deixa esse cansaço tomar o seu coração, porque eu tenho algo muito maior para liberar sobre você, sua casa, sua família. Você vai entrar num próximo nível. E eu estou pregando para pessoas que vão sair daqui dizendo: ninguém vai entender nada, mas você vai. Eu vou dizer de novo: ninguém vai entender nada, você vai. Porque você vai sair daqui dizendo: eu estou pronto para os cavalos. Eu estou pronto. Pode vir os cavalos. Eu vou correr na velocidade de Deus. A mão do Senhor está sobre, e eu vou correr na velocidade de Deus. E eu encerro. Se você, Jeremias, está pisando, coloca o texto para mim, capítulo 12, verso 5, por favor. Capítulo 12, verso 5. Se você corre com os homens, eles te cansam. O que vai acontecer quando eu te colocar para competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará quando eu te colocar nas densas florestas do Jordão? Em outras versões diz: nos matagais dos Jordão, ou nos mangues do Jordão. Olha para cá, e eu encerro. De novo. Eu vou encerrar, irmãos. Nem o pastor foi convencido. Olha para cá. No terreno seguro,
Primeiro, eu vejo aonde eu estou pisando. Eu consigo entender onde estão os riscos. Se eu avanço demais eu caio, eu estou vendo, é seguro. Eu sei se tem ameaças, perigos, eu estou vendo. Terreno seguro, Deus me permite ver o que está acontecendo. Segundo, eu consigo determinar a velocidade com que eu corro ou com que eu avanço. Deixa eu ver se tem aqui, não sei se tem, deixa eu ver se tem aqui. Quem aqui conhece mangue? Quem conhece mangue? Aqueles mangue pesado, hein? Hein, Wander? Aqueles mangue pesado. Aquele que você coloca o pé, afunda metade da perna. Quem já viu? Se o terreno é firme, é seguro, eu consigo correr. Mas se eu estou no mangue, é o mangue que determina a minha velocidade, não eu que determino o ritmo. Eu consigo ver onde eu piso, eu consigo medir os riscos, eu consigo determinar a velocidade. Eu vim trazer essa palavra como palavra profética para a catedral e para a sua casa e para a sua vida. Deus está dizendo: se no terreno firme, se no terreno seguro, você não tem paz, e quando você for levado para um nível aonde você não consegue ver aonde pisa, onde você não consegue medir os riscos, aonde você não determina a velocidade, aonde você tem que se mover pela fé. Tem vezes na nossa vida que tem como a gente medir a velocidade do nosso avanço. Tem vezes que a gente está vendo aonde pisa e pode medir os riscos, mas tem tantas outras vezes que a gente tem que se movimentar pela... E quando a gente se move por fé, não move por vista, a gente vai dar o passo e a gente pergunta a Deus: será que vai ficar firme quando eu pisar? Eu não sei. Senhor, será que tem um risco aonde eu estou pisando? Eu não sei. Senhor, qual vai ser a velocidade daqui para frente? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: o Deus que estava comigo no terreno firme vai passar comigo no mangue, na floresta. Vai passar comigo porque Ele é o mesmo e não muda. Pode aplaudir o Senhor. A banda pode subir. Deus vai levar a sua vida para um nível de dependência dEle. Não é fácil viver na dependência de Deus, irmãos. Mas uma coisa eu sei: vive milagres quem espera do Senhor. Isaías capítulo de número 43, verso 13 diz: operando eu, quem impedirá? Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu um Deus além do nosso Deus, que trabalha por aqueles que neles esperam. E quem sabe você entrou cansado aqui hoje. Sou eu, pastor. Sobrecarregado, é um fardo, é um peso, é um esgotamento que toma o seu coração, toma a tua vida, e você entrou dizendo: Deus, fala comigo. E Deus me trouxe aqui para ser profeta sobre a sua vida. E eu vim declarar que existe força de Deus para você sair daqui renovado nessa noite. Vamos ficar de pé comigo? Isaías capítulo 40, por favor, verso de número 28, encerra agora. E depois de ler esse texto eu quero orar por você. Isaías capítulo de número 40, verso de número 28. E eu quero que você que crê nessa palavra libere um grito de glória a Deus depois que a gente terminar essa leitura. Isaías capítulo de número 40, verso de número 28, 29, 30 e 31. Será, catedral, que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Eu vou dizer mais uma vez: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços certamente tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se... Pastor, eu estou cansado. Você não ouviu falar e nem percebeu, obrigado, que o teu Deus não se cansa? Teu Deus não fica exausto? Até os jovens se cansam e os moços tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam. Eu quero que você hoje, que ouviu Deus, você que ouviu Deus, não se mova pela emoção. Você que ouviu Deus, essa palavra é para você. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pastor, eu estou cansado. Sai do seu lugar e vem. Pastor, eu estou cansada. Sai do seu lugar e vem. Quem sabe a armadura está pesando em você. Sai do seu lugar e vem. Pastor, está difícil carregar essa espada e esse escudo o tempo todo. Sai do seu lugar e vem. Vem bem pertinho do altar para dar espaço para todo mundo. O que Deus vai fazer aqui nessa noite vai deixar muita gente sem resposta. O que Deus vai fazer aqui nessa noite vai deixar muita gente confuso. Eles vão se perguntar e dizer: como pode? Como pode ela ainda está adorando? Como pode ele ainda está adorando? Como pode ele estar na quarta-feira lá recebendo palavra? E a sua resposta vai ser: a partir de hoje foi a mão do Senhor, a mão do Senhor, a mão do Senhor. E eu declaro: a mão do Senhor está vindo sobre você agora. Levanta as suas mãos, levanta as suas mãos bem alto. A mão do Senhor está se movendo sobre Jacareí nessa noite. As mãos do Senhor estão se movimentando sobre a tua casa nessa noite. E eu declaro: vai ter testemunho. E você vai adorar ao Senhor agora. Vai cantar essa canção com uma confissão de fé agora. Vai abrir e rasgar o peito agora. Vai tirar a sua armadura e a couraça para cantar. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Sou eu, pastor. Então canta, Jeremias. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, deixa o diabo confuso e adora. Eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu tô com medo, pastor. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustar. Mas a mão do Senhor está aí, Jeremias. Por mim eu já teria tempo. Ah, pastor, eu já queria parar. Então escute nessa noite. Escute nessa noite, olha só. Toda vez, cante. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lá, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Então canta, catedral. Foi por causa dele que eu ainda vamos não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa
causa de Jesus. Que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá, porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Você sai daqui correndo na velocidade de Deus hoje. Eu disse que você sai daqui correndo na velocidade de Deus. O que demoraria 10 anos, o que demoraria 15 anos, o que demoraria 20 anos, o Senhor vai acelerar os tempos. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Há um tempo de aceleração sobre nós. Há um tempo de aceleração. E quando perguntarem para você, você vai dizer: foi a mão dele, foi a mão de Deus. Levanta suas mãos. Foi a mão de Deus. A mão de Deus está vindo. A mão de Deus está pairando. A mão de Deus está tocando. A mão de Deus está fortalecendo. Receba força. Receba revestimento de poder agora. Receba um nível de autoridade para romper limites, para correr na velocidade de Deus. Até os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que eu não parei, é por causa dele. Que eu não desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele. Que eu não parei, é por causa dele. Que eu não desisti, é por causa dele. Que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Diga isso com a tua alma. Por causa de Jesus.